Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando. Estamos pela UTV, a TV da internet, também nossa transmissão pelas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, tudo à sua disposição para você acompanhar essa nossa jornada de hoje, segunda-feira de Carnaval, até a 1 da tarde. A gente quer você curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão. Eu sou o Mauro Friesman. Como eu destaquei, segunda-feira, início de semana, vamos com saúde, com empenho, com dedicação. E para essa nossa conversa de hoje, de segunda-feira, da Folia, a gente vai receber o professor Dr. Gonzalo Vecina Neto, da Faculdade de Saúde Pública da USP, idealizador do SUS e da Anvisa, tantas vezes colaborando aqui com a gente no programa Gente que Fala, mais uma vez conosco. Tudo bem, professor Gonzalo? Seja bem-vindo. Olá, boa tarde, Mauro. Boa tarde também aos nossos espectadores, ouvintes, enfim, quem está conosco aí. É um prazer estar com você aqui novamente e com os nossos espectadores. Vamos, então, aqui para o início da nossa conversa de hoje, professor Gonzalo Vecina. Olha, a gente está em pleno carnaval, como disse aqui segunda-feira, muitas pessoas nos blocos de rua, outras tantas curtindo as praias e ainda outras aproveitando para fazer programas diferentes, até descansar em frente à televisão. Uma situação ou outra, o importante é lembrar que a saúde não está ilesa aos exageros ou às contaminações. Professor Gonzalo, a gente tem aí a seguinte situação. Esse é o primeiro carnaval sem restrições, né? Em 2020, em 2021 não teve carnaval, 2022 teve, mas de uma forma diferente, mais comedida, no mês de julho, fora da época, enfim. Totalmente agora sem restrições é este aqui. Isso desde que o coronavírus apareceu, né? Dá para ficar tranquilo nesse momento em relação ao coronavírus? Qual que é a sua avaliação? A minha avaliação é que nós continuamos com a pandemia. Não é a minha avaliação, a avaliação da saúde pública, a avaliação da Organização Mundial da Saúde, a avaliação do Ministério da Saúde é que nós continuamos com a pandemia. É óbvio que caiu muito o número de casos e também caiu a gravidade dos casos, porque as variantes do vírus que estão circulando são variantes menos agressivas. Então, nós temos o que a gente chama na saúde pública de letalidade, ou seja, número de pessoas que morrem em relação ao número de pessoas que têm a doença, é uma letalidade bastante baixa, né? Basta lembrar do que foi a segunda onda. A segunda onda, que foi a onda com a variante Gama, que veio de Manaus, nós tivemos em 6, 7 meses algo em torno de 400 mil mortes no Brasil. A variante Ômicron, com todas as suas subvariantes que estão circulando hoje, começou com a BA1, depois a BA2, a BA4, a BA5, hoje é a variante mais presente, a SBB 1.5, que começou a circular aqui no Brasil, mais ou menos no final do ano retrasado, começo do ano passado. Então, entre dezembro e janeiro de 2022, dezembro de 2021, janeiro de 2022. E circulou todo 2022. Nesse período todo, ela fez 85 mil mortos em mais de um ano, enquanto que a Gama, em 6, 7 meses, fez 400 mil mortos. Então, esta variante ela é muito menos letal, porém, ela se espalha mais rapidamente. Então, tem um número de casos maior. Tanto é que nós tivemos mais casos com Ômicron do que com a variante Gama, apesar do subregistro que nós temos do número de casos, né? Então, nós continuamos dentro da pandemia, só que com um número de casos maior, mas uma gravidade menor.
Os elementos que nós temos de acompanhamento do número de casos nos informam que nós estamos quente ainda, e por isso não foi afastada ainda essa comunicação de pandemia. Continuamos vivendo a pandemia, agora, com casos menos graves. Então, as pessoas... Quem são esses 80, 90 mil mortos? A grande maioria dos 80, 90 mil mortos tem duas condições, às vezes uma ou outra, às vezes as duas. Primeira condição, não tem o esquema vacinal completo. O que é esquema vacinal completo? Primeira e segunda dose para quem tomou as vacinas de 2 doses, ou a dose única para quem tomou a Janssen. E 2 doses de reforço. Essa é a vacinação completa. Então, quem tem a vacinação completa tem uma proteção, principalmente contra doença grave e morte, muito melhor do que quem não tomou. Quem tomou não vai ter a doença? Infelizmente, quem tomou pode ter a doença também, porque as vacinas que nós utilizamos até aqui não protegem contra ter a doença, protegem contra doença grave e morte. Então, primeira condição, ter sido vacinado. Segunda condição, ser idoso ou portador de comorbidade. Se você que está nos assistindo for um idoso acima de 65, 70 anos, ou tiver alguma comorbidade, o que é uma comorbidade? Uma hipertensão, uma pressão alta muito importante, uma insuficiência cardíaca que tome remédio, uma diabetes que está sendo tratada para ser controlada, tem um câncer que está em tratamento neste momento, fazendo quimioterapia ou radioterapia, enfim, asma, uma pessoa asmática importante, tem falta de ar, que é uma doença pulmonar obstrutiva crônica, né, DPOC. Então, essas pessoas que têm uma outra doença, são pessoas que têm que tomar cuidado. Quanto mais frágil a pessoa, mais cuidado ela tem que tomar. Por isso, nós recomendamos também crianças e grávidas se cuidem. Então, carnaval não é o último carnaval da sua vida esse. Este é mais um carnaval. O carnaval que nós estamos esperando, para quem gosta de carnaval, estamos esperando, queremos sair, pular, pipocar por aí. Agora, se você é muito idoso, se você não tomou as vacinas, se você tem comorbidade, vai querer correr o risco? Eu acho que não deveria. Mas a decisão é sua, não é? Agora, a partir dessa sua explicação, professor Vecina, desse seu desenho, a conclusão, acho que a gente pode ter deve haver um aumento da contaminação por conta da folia, da aglomeração, enfim. Porém, vai de uma haver maneira... vai haver uma explosão de casos, com certeza. Porém, de forma branda. E vai subir... os casos vão aumentar muito, mas a forma branda ele já tem. Eles são casos menos graves do que tudo que nós já vivemos durante essa pandemia. Quando a gente fala da forma branda, a gente considera as duas situações, ou seja, pessoas vacinadas com o esquema completo e um enfraquecimento do vírus também nas suas variantes e nas suas subvariantes. Esse é o raciocínio? Esse é o raciocínio. Vamos ter um aumento no número de casos, mas casos menos graves, porque as subvariantes que estão circulando, principalmente a SBB 1.5... SBB ou XBB? XBB, desculpe. Puxa vida, estou com S, não sei por que estou com essa. É XBB, desculpa. XBB 1.5, ela é mais branda. Sim, agora então ela não representa uma grande ameaça. Ela não representa uma grande ameaça para a maioria das pessoas, mas as pessoas que têm alguma fragilidade, idade, comorbidade, elas são mais propensas a ter a doença grave. Certo. Cuidados necessários para quem está nos blocos, enfim, ninguém vai sair atrás de hidroelétrico de máscara, né? Não tem o que se fazer.
até pode sair de máscara se for um mascarado, né? Aproveite, se você tem uma É fantasia uma de máscara de carnaval, mascarado, né? sai de máscara, tá certo? Aproveite e põe uma N95 e tal, né? Já está mais ou menos comprovado que ela não compromete a oxigenação. Então, mas, de qualquer forma, não tem como se proteger, né? É aglomeração. A recomendação hoje, para quem não quer pegar de novo a doença, sempre que você estiver em locais fechados, transporte coletivo, por exemplo, ou estiver numa aglomeração. O que é uma aglomeração? É um monte de gente junta, né? Não tem muito o que explicar. Então, se você estiver numa aglomeração, a chance de você pegar uma doença respiratória explode. As doenças respiratórias, conforme a gente está falando, a gente emite gotículas de água invisíveis. Nós não estamos, eu, nesse momento, estou falando com vocês aqui, estou emitindo gotículas que saem da minha boca. As gotículas têm o que dentro? Os bichinhos que moram na minha boca. Todos nós somos fartamente infectados por bilhões de micro-organismos, bactérias, vírus. A maioria deles vivem numa boa com a gente. Agora, uma parte deles são patológicos, né? E o caso do SARS-CoV-2, do Covid-19, ele está na nossa orofaringe, tal, não produzindo doença, porque tem muita gente que tem a doença de forma quase assintomática, e você está expelindo o vírus. Então, em aglomerações, esses aerosóis se misturam e as pessoas se infectam, não tem saída. Então, como o carnaval é uma festa de aglomeração, quem sair para o carnaval vai encontrar aerosóis. E pode pegar essa doença, pode pegar outras doenças também. Agora, em relação à vacinação contra a Covid-19, professor Gonçalo Vecina, que não está em nível satisfatório, não está porque muita gente não quis completar o seu ciclo ou porque não tem a vacina suficiente, não há o estímulo para que as pessoas voltem aos postos de saúde para completar o esquema. A minha opinião é que, primeiro, o governo anterior, né, que está fácil falar mal do governo anterior, porque ele só fez bobagem, né? Então, não se trata de ter um comportamento de chamar o governo anterior de geni. O governo anterior foi geni, né? Então, ele não convocou as pessoas para vacinação. Mauro, você é um profissional da comunicação. Não teve campanha nenhuma para Não. chamar as pessoas para vacinação. Não fossem vocês da imprensa, nós não seríamos convocados para ser vacinados. E a vacinação, principalmente aqui no Brasil, que nós fazemos um modelo de vacinação que a gente chama de campanhista, ou seja, depende de campanhas. A vacinação no Brasil, de todas as vacinas, vem caindo desde 2016. O que aconteceu em 2016? Foi aprovada a emenda constitucional 95, chamada também de emenda do fim do mundo, que é a emenda que proibia aumentar os gastos públicos com qualquer coisa, inclusive saúde. Então, a partir de 2016, uma das coisas que o governo federal resolveu economizar foi em fazer campanha. Então, nós não tivemos campanha. Então, a principal razão pela qual nós temos uma cobertura vacinal defeituosa contra a Covid é a falta de campanha. E as outras vacinas todas, que nós tínhamos coberturas vacinais de sarampo, pólio, difteria, tétano, todas as outras vacinas, tinha uma cobertura de 90% a 95%. Essa cobertura hoje de todas as vacinas está em torno de 60% a 70%. Então, nós estamos com um risco de reintrodução de doenças que já foram embora. Por quê? Porque a cobertura vacinal caiu. Então, neste momento, em relação à Covid e todas as vacinas, nós temos problemas, sim, de cobertura vacinal. Faltou campanha e, no final do ano passado, faltou vacina. Aliás, não é só a vacina da Covid que está faltando. Faltaram várias outras vacinas. BCG está faltando, sarampo andou faltando, porque pararam de comprar, pararam de distribuir, né?
todo o dinheiro ia para comprar voto. Então, esse foi um problema muito grave. Neste momento, o Ministério da Saúde está fazendo uma convocação para as pessoas acima de 70 anos e para os portadores de comorbidade receberem uma 5ª dose de vacina, que é o 3º reforço de quem tomou as 2 iniciais. E esse 3º reforço está sendo realizado com uma nova vacina, uma vacina chamada de vacina bivalente. A Pfizer atualizou a vacina dela, a vacina que nós tomamos. Eu tomei uma das 4 doses que eu tomei foi de Pfizer. As outras 2 foram de AstraZeneca e a outra de Janssen. Então, a Pfizer, que tinha a vacina com o vírus original, que é o que todas essas outras vacinas têm, apresentou uma atualização da vacina dela, e é uma atualização que tem contra a Ômicron. Ela evita essas variantes da Ômicron. E essa vacina é que o Ministério da Saúde está disponibilizando a partir de agora. Dia 22, dia 23, está anunciado aí, tem campanha, está saindo nos jornais, que o Ministério da Saúde está convocando as pessoas, por enquanto, os acima de 70 anos, os portadores de comorbidade e os profissionais de saúde, para fazerem sua 5ª dose. Eu recomendo fortemente que vocês vão tomar, os que tiverem na ordem do dia de tomar, né? Isso vai, na medida em que chegarem vacinas, o problema todo nosso, nós somos um país muito grande. Então, quando a gente fala de vacinar adultos, nós estamos falando de 160 milhões de doses. Não tem na prateleira de nenhuma indústria. Lotes de produção de vacina em qualquer indústria são lotes grandes, são lotes de 100 milhões de doses. Então, e demora 2, 3 meses para fazer um lote de produção. Então, é verdade que a Pfizer tem muitas fábricas no mundo e está terceirizando também para outras fábricas, mas quem está produzindo essa nova vacina neste momento é ela e a Moderna. A China tem também 1 ou 2 fabricantes fabricando essa vacina com o vírus atualizado, mas a China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes e eles estão passando por um perrengue lá também. Então, eles estão destinando a maioria das vacinas que eles estão produzindo para a sua própria população. A Índia também está ameaçando colocar uma vacina nova, mas, de novo, é um país que também tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes e que não quer paralisar a sua economia. Então, qual é a saída para o Brasil com 160 milhões de pessoas para vacinar, 215 milhões de habitantes? Nós temos que produzir vacina no Brasil. Isso foi o que Butantan e Fiocruz fizeram. Agora, com essa nova tecnologia do RNA mensageiro, nós ainda não dominamos essa tecnologia, ainda vamos ter que negociar muito com a Pfizer para conseguir produzir vacina aqui e, com isso, depender menos da produção fora do Brasil. Em relação a outras vacinas, doutor Vecina, e que o senhor apresentou esse quadro, enfim, muitas doenças que surgiram por conta da queda aí no esquema vacinal e tudo, faltou vacina, não houve interesse do governo, enfim, esses fatores todos. Qual é o risco que o Brasil corre, e para usar aqui uma gíria, né? Qual o risco que o Brasil corre de perder o traquejo nisso que ele sempre foi referência, que é vacinar e o poder público estar à frente disso? Porque quando você chega difícil é chegar no topo. Quando você chega no topo, difícil é se manter no topo. E se cair, aí fica muito difícil se levantar, né? E o Brasil caiu, né? Então, para se levantar, para chamar a população de volta, vai precisar de um esquema de campanha, e o nosso trabalho aqui da imprensa é violentíssimo. Então, o risco de o Brasil perder esse traquejo, essa situação de ser referência em vacinação no mundo, existe na sua avaliação? Neste momento, nós estamos correndo o risco da reintrodução de todas essas doenças que nós praticamente tínhamos abolido, né? Então, algumas doenças nós não abolimos, né? Então, tem ainda rubéola, tem cachumba, muito pouco, mas tem.
Mas sarampo nós tivemos abolido e já tivemos casos de novo, difteria está abolida. Então, tem muitas doenças dessas vacináveis que nós conseguimos abolir. Mas, volta e meia, corremos o risco de ter uma reintrodução. Neste momento, nós estamos correndo o risco de ter reintrodução de todas as doenças preveníveis por vacina por causa da baixa cobertura. É um desastre, né? Imagina o que seria a reintrodução da poliomielite, porque tem poliomielite circulando no mundo, no Paquistão, no Afeganistão, em alguns países da África, nós temos poliomielite. Basta um brasileiro ir visitar um lugar desses, entrar em contato com o vírus e voltar a tempo para o Brasil, ele não tem a doença, pega aquele período de incubação, chega aqui, vai ter a doença, vai encontrar um monte de gente desprotegida e vai distribuir a doença. Então, o risco é real, né? Então, nós temos que rapidamente voltar a vacinar. Então, o que o governo está fazendo já? Comprando vacinas, as vacinas que nós não produzimos no Brasil, nós deixamos de fabricar vacinas no Brasil, nós fabricávamos no Butantan, entre outras, hepatite, difteria e tosse comprida, pertussis. As 3 vacinas nós deixamos de fabricar. Tem que importar da Índia. A vacina do BCG, que era produzida no Rio de Janeiro, no Instituto Ataulfo de Paiva, deixamos de fabricar. Está faltando BCG no Brasil. E a Índia não está querendo vender porque também está faltando para ela lá. Então, tem um risco grande aí de não ter vacina. Mas, de qualquer forma, o governo federal tem que comprar vacina, colocar a vacina à disposição, tem que atualizar a capacitação dos profissionais de enfermagem para fazer vacinação, e nós temos que dar um jeito de aumentar a polaridade, a permeabilidade das nossas vacinações, porque não dá para vacinar de manhã, para na hora do almoço, vacina à tarde, né? Neste momento de emergência, nós temos que ampliar a vacinação. O que é ampliar a vacinação? Tem que vacinar à noite, tem que vacinar no fim de semana e temos que fazer um esforço de vacinar nas escolas, onde as crianças, a grande maioria das crianças brasileiras, existem políticas públicas de incentivo à educação. Hoje, nós temos uma porcentagem quase de 100% das crianças, apesar do abandono escolar, que aumentou. Tem um monte de probleminha aí no meio, né? Mas, mesmo assim, as crianças vão à escola. Então, uma boa é ir vacinar nas escolas. Então, temos que ampliar o horário de vacinação para pegar os pais que trabalham, porque hoje a maioria, pai e mãe, está trabalhando, a criança fica na creche, fica com alguém tomando conta. Então, nós temos que aumentar a capacidade de cobertura vacinal. Então, esses desafios, pelo menos eu tenho ouvido muito a atual ministra da Saúde, a doutora Anísia Trindade, ela tem colocado em todas as ocasiões em que ela tem tido oportunidade de falar. Primeiro, estão fazendo um esforço muito grande para comprar vacina. Estão tentando ver como é que faz para colocar o Butantan e a Fiocruz, pelo menos, na trilha de fabricar as vacinas que deixaram de ser fabricadas. E aumentar o esquema vacinal, incentivar. Quem vacina são os municípios. A rede de atenção básica no Brasil inteiro é municipal. Então, quem tem que aumentar o horário de atendimento, tem que ir nas escolas, são os municípios, né? Então, nós temos que incentivar os municípios a realizarem esse aumento de cobertura e discutir também com seus trabalhadores, porque aumentar a cobertura, o trabalhador está contratado para 40 horas semanais. Chega no serviço às 8, sai do serviço às 17. Aí tu fala, olha, semana que vem eu quero que você fique de noite. Aquela pessoa tem vida privada, aquela pessoa não dá, tem que combinar, não é assim, né? Então, olha, daqui um mês nós vamos fazer um processo de vacinação especial, você pode, né? Tem que combinar, né? Vai vacinar em escola. Vacinar em escola não é amanhã nós vamos na escola, não. Tem que ter geladeira, tem que ter material,
tem que ter transporte para levar a unidade de saúde, a área de vacinação, para fora da escola. Lembrando também que as vacinas, elas não podem ficar longe de geladeira, né? Quase todas as vacinas, hoje, elas ficam entre 2 e 8 graus. Não pode acima de 8 graus, não pode abaixo de 2 graus, senão congela. Então, tem que ficar ali, entre 2 e 8 graus. Pode ficar fora de... Até umas 4 horas, por aí, pode ficar um pouco fora desse limite, mas não é muito. Então, Sim. as vacinas, inclusive, têm algum tipo de marcação, que se a temperatura fica muito tempo fora, aquela marcação vira. Então, é uma marcação que é verde. Se ela ficar muito tempo exposta a uma temperatura inadequada, fica vermelha, por exemplo. Um sinalizador, né? Sim. Sinalizador. Tá vendo? É. Professor Gonçalo Vecina Neto, idealizador do SUS e da Anvisa, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, nosso entrevistado de hoje, nessa segunda-feira de folia, segunda-feira de carnaval. E para falar sobre o seguinte agora, antes de se esbaldar nos blocos, é preciso se preparar. Além de vestir a fantasia e separar o dinheiro no bolso, há certos cuidados que devem ser tomados para evitar que a festança acabe antes do esperado. Esse acabar antes do esperado significa você não se contaminar, né? E uma das preocupações do carnaval é a questão da doença do beijo, doutor Vecina. É a mononucleose. Tem vacina para isso? Como é que é essa situação? Não tem vacina para a doença do beijo. E a doença do beijo é uma das doenças do beijo, né? Quer dizer, porque a nossa boca, eu já disse e vou repetir, tem micro-organismos, né? Micro-organismos que fazem parte da nossa flora normal. Alguns micro-organismos não são tão benignos, eles só estão apagados, porque nós temos uma resistência física muito boa, estamos bem de saúde, e aí o nosso organismo, o nosso sistema imunológico controla os bichos ruins que eventualmente nós podemos ter na nossa boca e nariz, né? Agora, em determinadas circunstâncias, quando a gente tem comorbidades, né, tem uma outra doença associada, um desses bichos pode sair do controle, né? Então, a maioria das pessoas, por exemplo, tem mononucleose, tem o vírus de Epstein-Barr vivendo na orofaringe. Está sob controle. Agora, se ele pegar um resfriado, se ele se estressar demais, o carnaval, a gente fala que é uma festa, uma brincadeira e tal, mas se você ficar pipocando o dia inteiro, você vai ficar cansado. Então, as suas defesas cairão. É como você descarregar um caminhão, né? Está descarregando o caminhão, você vai ficar no fim do dia cansado. E esse cansaço não é só cansaço muscular, é um cansaço do corpo inteiro. A gente, quando olha, a gente pensa numa coisa, que são os músculos, mas os músculos são só uma parte do todo. Todo o sistema está cansado. Não é só o músculo que fica cansado. Então, o sistema todo fica cansado. Então, você perde a sua capacidade de pôr o seu sistema imunológico em funcionamento. E aí, um vírus oportunista desses se manifesta, né? Um exemplo muito clássico disso é o sapinho. Quem já não teve sapinho? Todo mundo teve sapinho. Quando é que a gente tem sapinho? Quando a gente faz alguma coisa que deixa a gente preocupado, né? Quando a gente tem uma diarreia. O que é uma diarreia? É uma outra doença que diminui a nossa imunidade. E aí aparece o sapinho, né? O primeiro beijo é famoso como agente de sapinho. Na verdade, o que acontece no primeiro beijo é que o primeiro beijo tem sempre uma tensão de ser o primeiro beijo. Então, essa tensão acaba provocando uma baixa imunidade na gente. E aí tem o sapinho. O que é o sapinho? É o herpes simples. 90% da população é portadora do herpes simples. Bom, boa parte também é portadora do vírus de Epstein-Barr, aí, a mononucleose, né? E quando há uma queda da imunidade, e o carnaval, por causa da festa,
e da utilização de muita energia, acaba provocando isso. Então, não é só o que é chamado de doença do beijo que você pode ter. Você pode ter várias outras doenças do beijo, que são as doenças provocadas por micro-organismos que habitam a nossa orofaringe e que, numa situação de desequilíbrio, essas doenças se manifestam. Tem tratamento? Não tem tratamento. Tem vacina? Para a maioria dessas doenças, não tem vacina. O que é que faz se pegar? Tratamento sintomático, né? Então, dói, toma remédio para dor. Febre, toma remédio para febre. Ânsia, toma remédio para ânsia. Dor no corpo, toma remédio para dor no corpo. Dor de garganta, não tem o que fazer. É o chamado tratamento sintomático, que vai atacar, vai atrás dos sintomas. E qualquer circunstância dessa, inclusive para pular um carnaval direitinho, muita hidratação. Não se esqueçam, boa parte do nosso organismo é água. Então, pipocar no carnaval, quer dizer, pular para lá e para cá, a gente vai perder água, vai perder água, né? Urina, enfim. Então, muita água. Hidratação é uma coisa fundamental. E na presença de qualquer doença respiratória, a doença respiratória, a gente aumenta a nossa respiração. E aumentar a respiração, uma forma importante de perder água é pela respiração. Toda vez que a gente respira, está perdendo água, né? Eu falei aqui, a gente emite microgotículas. Então, a gente é fundamental hidratar. A gente vai falar mais a respeito da necessidade do consumo de água durante a folia, durante o carnaval, sobre a hidratação. No próximo bloco, professor Vecina, uma parada rapidinha e a gente já volta aqui com a sequência aqui da nossa conversa. Até já. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Estamos de volta com o programa Gente que Fala, edição de segunda-feira de carnaval, de folia aqui pela UTV, a TV da internet, a nossa transmissão também pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Hoje com a gente o professor Gonçalo Vecina Neto, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, sempre colaborando aqui com as nossas transmissões. Professor Gonçalo, que é idealizador do SUS e também da Anvisa. Antes aqui da sequência da nossa conversa com ele, quero falar com você sobre o seguinte: você que é empresário, executivo, representante de entidade ou que atue em qualquer atividade do nosso mercado, venha ser parceiro do programa Gente que Fala. Estamos há 21 anos no ar, atingindo o público do mundo inteiro, como destaquei aqui a nossa transmissão pela internet. A gente sempre debate aqui todos os dias, no meio-dia, as principais questões com os convidados de altíssimo nível, autoridades de todos os setores, fazendo análise, fazendo o debate das principais notícias do dia. O Instituto Orbis de Pesquisa, conforme você viu aí no nosso intervalo, um dos nossos parceiros. O Movimento do Ministério Público Democrático também na nossa parceria aqui. Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, Escritório Nasser Rajat Advogados Associados, enfim, vários parceiros aqui no dia a dia com a gente para levar essas informações até você, análise, debate, colaborando com a sua formação de opinião. Você, então, entra em contato com a gente pelo 50 52 55 55 para conhecer todas essas possibilidades para uma ótima parceria aqui com o programa Gente que Fala. No bloco anterior, o doutor Gonçalo falava sobre a necessidade da hidratação no carnaval. Vamos dar sequência aqui com essa conversa, porque tem o seguinte, professor Gonçalo.
Conforme diz a marchinha do carnaval, boa e velha marchinha, se você pensa que cachaça é água, cachaça não é água, não. Quando a gente fala em água, é água mesmo, né? Não é cachaça ou qualquer outra coisa, tem que ser Não a é água. cerveja, não é Coca-Cola, é água, né? É óbvio que todo líquido pode fazer esse papel, né? A Coca-Cola, os refrigerantes, a cerveja, etc. Só que eles trazem produtos químicos também, né? E é importante que a hidratação seja feita, uma parte relevante da hidratação seja feita com a boa e velha água adequadamente tratada, né? Uma água vinda do sistema de saneamento básico. É muito importante que a gente tome aí os 2 litros de água no dia, e se você estiver pulando que nem uma pipoca, vai ser mais de 2 litros, porque você tem que repor a água que você está transpirando, respirando, etc., né? Então, hidratação é fundamental. O homem necessita, o homem, a mulher, as crianças necessitam muito de água. Quanto mais jovem, mais água na composição corpórea, né? Então, é muito importante a hidratação e regular, né? A maioria das pessoas que fazem no carnaval, saem no carnaval, que vão festejar, né, acaba consumindo bebidas alcoólicas, né? As bebidas alcoólicas não fazem bem, não fazem bem, né? Nós temos já estudos suficientes para demonstrar que as bebidas alcoólicas, elas são hepatotóxicas, elas fazem muito mal para o fígado, e pessoas que bebem uma sequência muito grande, essas, com certeza, já devem ter, inclusive, algum grau de comprometimento hepático. A bebida, se discute muito ainda se alguma quantidade de bebida pode ser adequada, boa, né? Tem muita gente que ainda existe alguma dúvida se uma pequena dose, sei lá, uma taça de vinho por dia, não poderia ser tomada sem uma consequência sanitária. Mas a recomendação médica hoje é álcool faz mal para a saúde, em qualquer quantidade e em qualquer periodicidade, né? É lógico que de vez em quando, né, você chega lá, esses dias eu lendo a semana passada um artigo do Drauzio Varela, nosso médico comunicador aí, né? O Drauzio disse que estava tratando de um velhinho com câncer. O velhinho tinha 95 anos e ele tomava uma dose de saquê por dia desde os 10 anos de idade. E aí as filhas queriam proibir ele de tomar a dose de saquê, e ele estava no fim de um câncer que não tinha muito mais tratamento. Um câncer de próstata que já tinha. Aí o velhinho fala: o senhor acha que eu não posso continuar tomando meu cálicezinho de saquê? Claro que pode continuar tomando seu cálicezinho de saquê, né? Quer dizer, provavelmente esse velhinho entraria na turma que recomenda tomar um cálice de saquê todos os dias, se ele chegou aos 95 anos e só agora está tendo um câncer. De qualquer forma, a recomendação é cuidado, não exagere, tudo demais é ruim. Um outro tema, professor Vecina, a gente, no carnaval, enfim, o apelo ao corpo é o que a gente vê por aí, as pessoas sensualizando e tudo mais. Como é que está o comportamento? Existem estudos, levantamentos, pesquisas a respeito do uso do preservativo? Como é que a população, especialmente os mais jovens, né, que não conheceram o início da AIDS lá nos anos 80, e não é só AIDS, né? Existem inúmeras outras doenças sexualmente transmissíveis e que o preservativo é fundamental para preservar a pessoa. Veja bem, primeira coisa, nós não podemos demonizar o ato sexual. Sim. Nós só existimos porque nós nos reproduzimos. Então, a reprodução faz parte do ciclo da existência. E o ato da reprodução, um dos componentes fundamentais dele é o prazer. Existe prazer
no ato de reprodução. Então, a primeira coisa é não demonizar. Agora, o ato da reprodução deve ser realizado também com os devidos cuidados e ademais dos devidos cuidados, sempre com o consentimento do parceiro, né? Não existe ato sexual completo com agressão. O estupro é um crime, tem que ser evitado de toda maneira, né? Só com o sim do parceiro, da parceira, é que se pode levar à frente uma relação. E essa é uma questão muito importante no Carnaval, como você disse, é uma festa em que há uma exacerbada sexualização natural, né? Todo mundo se esfregando, se tocando, e calor, pouca roupa, enfim. Mas nós temos que ter esse cuidado civilizatório, né? Nós não vamos tocar em ninguém que não tenha permitido ser tocado. Essa é uma coisa crítica, né? Que certamente é motivo de grande briga, de coisas inadequadas que acontecem tanto nas festas de carnaval. Então, primeira condição é essa. É o chamado não é não. Não é não, tá certo? Só com um sim é que se pode ir à frente, né? Então, essa é uma primeira coisa, não demonizar, e segundo, respeitar o próximo, né? Seja homem, seja mulher, seja o que for. O LGBTIK+, né? Então, tudo tem que ser feito dentro desse componente, permissão. A terceira questão, né, se a gente for levar em conta, a primeira é o sim, a segunda é a não demonização do sexo, né? A terceira questão é a questão do sexo protegido. De novo, através da orofaringe, nós podemos veicular doenças. Através dos nossos órgãos sexuais, nós também veiculamos doenças, né? E como você bem disse, não é uma nem duas, são várias, né? Então, a AIDS é hoje a mais famosa delas. Por quê? Porque é uma doença que hoje tem controle, mas não tem cura ainda. Então, a pessoa que pega AIDS, ela pode até ter uma vida muito próxima do que a gente chamaria de uma vida normal, mas ela vai ter que tomar antirretrovirais, fazer exame de carga viral quase todo mês. Então, é uma vida que não dá para chamar de normalidade. É uma vida de uma pessoa que é portadora do vírus, né? Então, é fundamental que as pessoas façam sexo protegido. O sexo protegido é com preservativo. Não tem saída, tem que usar o preservativo. A mulher pode usar o preservativo feminino, o homem pode usar o preservativo masculino. Existe preservativo para os dois sexos, né? Então, é fundamental o uso do preservativo, principalmente nesses momentos em que você que tem sido chamado de sexo casual, né? É um encontro com uma pessoa que você talvez nunca mais vai ver, ou que você também não conhecia, né? Então, você não conhece os hábitos sexuais daquela pessoa, quantos parceiros ela tem, etc. Então, daí a importância de fazer sexo protegido. Sexo não protegido pode trazer uma dor de cabeça, que se for uma doença como AIDS, vai ser eterna, né? Mas existem outras doenças, a gonorreia é uma doença muito importante, a sífilis é uma doença mais importante ainda, cancro mole, cancro duro, enfim, tem uma bela coleção de doenças sexualmente transmissíveis, independente da forma que você utilize para a prática do sexo. Nós já falamos aqui do beijo. O beijo também está envolvido nessa situação toda aí, né? E agora, neste momento, nós estamos vivendo também o evento da varíola, chamada de varíola do macaco. Nós estamos tentando mudar o nome em vez de varíola do macaco, mpox, né? Então, mas de qualquer forma, que é
contato pele a pele. Então, não precisa nem de haver, se houver ato sexual, com certeza, a probabilidade de transmissão é muito maior. Mas basta você estar em contato com as feridas provocadas pela varíola dos macacos, e você tem grande risco de se infectar e vir a ter a varíola dos macacos. Então, é mais uma doença que está aí, está circulando, existem casos, graças a Deus são poucos casos, mas existem casos, então precisa tomar cuidado, principalmente nesse esfrega-esfrega que é o carnaval. Doutor Gonçalo Vecina, a gente está falando um pouco também a respeito da dengue, né? Não sei se é culpa nossa aqui da imprensa, se não estamos tocando muito no assunto, se está faltando ação por parte do poder público. A doença não acabou, está aí e há a necessidade dos devidos cuidados para não se acumular água nos locais aí para a proliferação do mosquito. A dengue, o ano passado, teve uma explosão de casos. Foi o ano que tivemos mais casos nos últimos 5 anos. É uma doença importante também, é uma doença que tem uma letalidade, mata muito pouca gente, mas ela mata a gente ainda. É uma doença que pode ser evitada. Como é que evita a dengue? Controlando o Aedes aegypti, os criadouros de Aedes aegypti. Onde o Aedes aegypti se cria? Ele cria em água limpa. Então, onde acumula água limpa, como, por exemplo, nos vasos, em reservatórios inadequados que, eventualmente, a gente tem no quintal, uma garrafa PET, um pneu, uma panela, enfim, existem muitas formas de armazenar água e de ter reservatórios com água limpa, tanque, caixa d'água sem tampa, enfim. Então, nessas oportunidades, nós vamos ter um criadouro potencial do Aedes aegypti. Plantas, né? Plantas são também muito importantes. Algumas plantas podem acumular um pouco água do seu jeito natural mesmo, né? Com toda essa chuva que tem aí. Algumas plantas, elas têm cavidades em que você acumula água e aí o Aedes vem, coloca seus ovos e vai haver o processo de reprodução e multiplicação do mosquito. É uma preocupação muito grande. Então, estamos num momento de muito calor, muita chuva, muito mosquito. Então, é tempo de dengue, de muita dengue. Então, junto com as preocupações que nós temos que ter aí com o SARS-CoV-2, com a doença do beijo, com as doenças sexualmente transmissíveis, não podemos esquecer da dengue. Não é só a dengue, né? O que é pior, né? Porque tem a zika e a chikungunya. Chikungunya, que é uma doença provocada pelo mesmo mosquito, é um outro vírus, mas é o Aedes aegypti que provoca também, e que é uma doença que dá uma dor reumática nas articulações incapacitante. O sujeito pega essa doença, fica 1 ano com dor. E tem a zika também, né? Que é outra, são as 3 irmãs, dengue, zika e chikungunya, que é muito grave também, e precisa tomar cuidado com as grávidas, né? Porque se uma grávida pega, pode ter malformações no feto. Então, essas 3 doenças estão aí. Do que elas dependem? Da nossa incapacidade de controlar reservatórios de água limpa, que é onde o mosquito se reproduz. Então, é fundamental que a gente tome cuidado na nossa casa e que vigie também o ambiente, né? Às vezes, praças, locais que têm ferro velho, locais em que há acúmulo de água, pode haver acúmulo de água, e aí o Aedes se utiliza para sua reprodução. Então, muito cuidado. Um outro tema, doutor Vecina, a Anvisa falou recentemente aí, fez um alerta, na verdade, sobre a quantidade de medicamentos falsificados no mercado. Como é que isso acontece? Você não vai entrar numa farmácia e encontrar medicamento falsificado. Onde é que isso é comercializado? Como é que essa cadeia se desenvolve, doutor Vecina? Bom,
Na verdade, nós temos dois caminhos. O caminho mais complicado, que é o caminho que passa pelos estabelecimentos comerciais normais. É mesmo? É raro, mas é possível, principalmente medicamentos de alto custo. Nos últimos 2, 3 meses, nós tivemos um caso de falsificação de um produto de alto custo chamado gama-globulina. Então, é um produto de alto custo, em que o falsificador tem que fazer um investimento importante para conseguir enganar quem utiliza o medicamento, né? Então, nós tivemos venda de gama-globulina. Normalmente, como a gama-globulina ela só é consumida injetável, então foi em hospitais que isso aconteceu, né? A venda do produto falsificado. Então, temos que tomar muito cuidado nos produtos de alto custo, ter bons fornecedores, né? Porque a cadeia de um troço desses, quer dizer, tem o falsificador e aí tem o sujeito que é o intermediário. Esse sujeito que é o intermediário, ele faz parte da cadeia de distribuição de medicamentos, é um distribuidor. Então, é um distribuidor, é um criminoso, tão criminoso quanto quem fez a falsificação. Então, é um caso mais raro, principalmente num mercado como o mercado brasileiro, que é um mercado muito maduro, bem estabelecido, as fábricas são muito fiscalizadas, as distribuidoras são fiscalizadas, as farmácias são fiscalizadas. Então, quando acontece uma falsificação, e essa falsificação é dependente de um intermediário que faz parte da cadeia de valor, é um crime muito mais grave. E esse caso que eu estou mencionando, da imunoglobulina, é justamente um caso desse. Agora, o outro caso é quando você compra remédio na esquina, né? Então, nós temos recebido muito remédio falsificado do Paraguai. Então, que remédio é? Geralmente são remédios voltados para disfunção erétil, né? Então, é a pilulinha azul lá, Viagra. o Viagra, né? O Sildenafil, né? O Viagra. Tem as outras marcas também, Cialis, enfim, é um dos 3 ou 4 produtos que existem para disfunção erétil que estão no mercado. Mas normalmente são o quê? São produtos falsificados no Paraguai e que são vendidos totalmente no paralelo. Não é produto de farmácia, é produto de banquinha, né? Aí você, quando compra uma coisa da banquinha, vai comprar bobagem, vai comprar coisa ruim. Com certeza vai comprar coisa ruim. Vai comprar placebo. Vai comprar placebo, vai precisar de muita fé para funcionar, né? Porque a grande questão é que, às vezes, a fé resolve o problema, né, Mauro? Você acredita tanto naquilo que acaba funcionando. Até porque, às vezes, você nem tem uma doença, você só quer ver se dá um baque, né? Então, eu conheço muito jovem que diz, vou comprar Viagra para ficar, né? É bobagem, né? Jovem, o que precisa é de juventude, não precisa de mais nada, né? Mas aí compra uma porcaria dessas numa esquina, acredita e acha que teve uma explosão. Na verdade, o que teve foi o que a juventude patrocina, né? Então, precisa tomar muito cuidado, comprar remédio fora de farmácia, né? Comprar remédio no paralelo. Dificilmente uma farmácia corre o risco de vender um produto falsificado. Primeiro porque as farmácias hoje todas têm farmacêutico, e o farmacêutico passa a responder, nem sempre o farmacêutico é dono da farmácia, né? Então, quem toma a decisão de vender um produto falsificado é o dono, para lucrar mais. Só que aí quem assina como responsável técnico da farmácia passa a ser corresponsável. Então, por isso eu digo que tem fiscalização, os conselhos de farmácia fazem a fiscalização das farmácias, né? Então, tudo tem exceção nessa vida, mas, né, a regra geral
é que as farmácias são estabelecimentos muito confiáveis, e eu acho que hoje o mercado brasileiro tem uma maturidade do ponto de vista de comércio, de produção, muito boa. Então, dificilmente você vai ter um produto falsificado em farmácia sendo vendido. Tudo pode acontecer. Portanto, estar esperto, né? A hora que você vai comprar, olhar se é do jeito que você sempre comprou, se é um produto que está bem embalado, enfim. Eu creio que o falsificado ele se estabelece porque qual é o diferencial? O preço. Então não adianta, não existe milagre. Se você vai olhar lá que está pela metade, não é possível. A chance de ser falsificado é enorme. Muito grande, é muito grande. Então isso é possível acontecer, sim. Tá certo? Está na bola da vez, está na ordem do dia, doutor Vecina, esses vitamínicos que prometem melhorar o desempenho da atividade física, né? Então, tem gente que entra nessa e o risco também é você impor ao seu organismo uma determinada quantidade de vitaminas que seria um suplemento e que você não precisa daquele suplemento. Você pode fazer um mal terrível, né? Porque se você está bem equilibrado daquela vitamina e vai suplementar o que não precisa, algum problema mais sério vai ocorrer, correto? Pode ocorrer, sem dúvida. Existem algumas vitaminas em que o aumento da oferta pode gerar doença. A vitamina A é uma delas. O excesso de vitamina A pode gerar doença. Eventualmente, uma hiperdose de vitamina D pode gerar doença, né? Algumas vitaminas, como a vitamina C, por exemplo, essa dificilmente vai acontecer qualquer coisa, além de você urinar um pouquinho mais de outra cor, porque ela não está associada a alguma doença. Agora, o fato é que essas misturas é que são problemáticas, né? Normalmente, essas misturas, elas não têm só vitamina, elas têm também algumas substâncias, né? Uma substância que é muito frequente você usar nessas misturas são os hormônios. Então, os hormônios, esses produzem um malefício imenso, né? Então, tomar testosterona, que é o hormônio que é usualmente encontrado nessas bombas que são vendidas por aí, é muito perigoso. Outra mistura que é muito frequente, que também é um tipo de hormônio, é com anti-inflamatórios hormonais, né? Porque os anti-inflamatórios hormonais, eles dão uma sensação de alívio logo após a tomada, é muito importante. Agora, junto com essa sensação de alívio, ele inibe a produção dos hormônios do nosso corpo, e no momento seguinte você vai ter um rebote, um efeito rebote, né? Ou seja, a falta daquele produto que o corpo deixa de produzir porque está recebendo de uma fonte externa, então o corpo deixa de produzir. Então, isso é muito perigoso. Esses remédios que são oferecidos via essas misturas, normalmente essas misturas também não são vendidas em farmácia. Sim. Normalmente essas são mercados paralelos, né? Doutor Vecino, uma última pergunta, a gente tem mais 30 segundos. Tem o VAP, né? O VAP é uma loucura, né? Sim. Essa é uma loucura, né? Que é o cigarro que tem hormônio, que tem algum tipo de coisa dessa. Não use cigarro eletrônico, seja cigarro, seja cigarro com cannabis, que agora também apareceu o cigarro eletrônico com cannabis, seja um VAP com hormônios ou sei lá o quê. Uma última pergunta, doutor Vecina, e bem rapidamente, 30 segundos que a gente tem aqui. Sua expectativa em relação à nova ministra da Saúde, Nízia Trindade, doutora Nízia Trindade? Tudo tem indicado que ela vai fazer um excelente governo no Ministério da Saúde. Primeiro, é uma pessoa que conhece o que está acontecendo na saúde, tem experiência, ela é pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, foi diretora da Fundação Oswaldo Cruz durante 8 anos, a Fundação Oswaldo Cruz foi muito bem administrada nesses 8 anos. Ela sabe de administração pública, sabe de saúde e tem compromisso social.
Então, eu tenho certeza que nós vamos ter provavelmente a melhor ministro da Saúde vai ser, não vamos poder mais falar no melhor ministro da Saúde, nós vamos ter que falar a melhor ministra da Saúde entre todos os ministros, independente do gênero. Sua despedida, professor, 10 segundos. Muito obrigado pela sua audiência, espero ter ajudado vocês a terem um comportamento melhor nesse carnaval. Bom carnaval a todos, muita festa, muita alegria e muito cuidado com a sua saúde. Muito obrigado, doutor Gonçalo Vecina Neto, professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, idealizador do SUS e da Anvisa, sempre colaborando aqui com o programa Gente que Fala, com as suas orientações, com seus esclarecimentos. Muito obrigado, bom carnaval para o senhor também. Olha, o programa Gente que Fala é uma realização da ABCom, na técnica da AltV, o Sérgio Oliveira. Valeu, Sérgio, aí pelos trabalhos de hoje. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Na AltV, a direção-geral é do jornalista Alberto Luchetti. E aí você, do outro lado, espectador, internauta, a razão sempre da nossa presença aqui todos os dias. Uma boa segunda-feira de carnaval. A gente volta a se falar amanhã, terça-feira, com mais folia por aqui. E um abraço a todos. Obrigado pela audiência. Tchau, até amanhã.